Olá! Então nessa aula vamos conversar sobre correlação. E essa palavra correlação é interessante, nós vamos depois ver o significado dela, sugerindo uma certa associação. Então a correlação de variáveis poderia ser essa associação entre as variáveis, ou seja, será que uma variável biológica analisada por vocês pode ter uma variação associada à variação de outra, né? Então, muitas vezes, na área biológica é interessante nós estudarmos essas correlações, porque elas podem sugerir uma associação, embora não necessariamente indicam causa e efeito entre elas. Tá? Um exemplo é o nosso peso corporal e a nossa altura. Provavelmente indivíduos mais altos têm uma maior massa corporal. Né? Sobe na balança e dá mais. Por quê? Porque eles são mais altos, têm mais massa, é normal. Então, o peso e a altura são variáveis que estão associadas, são correlacionadas e muitas vezes, e nesse caso a gente pode dizer que seria uma causa e efeito, ou seja, se o indivíduo é mais alto, ele tem mais massa porque é mais alto. Agora, existem algumas associações, correlações que são significativas, mas que não necessariamente indicam causa e efeito. E como quantificar essa associação, como medir a força dessa associação e dizer se ela é significativa ou não? Essa aula vai se prestar para isso, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Bom, para início de conversa então, nós vamos falar sobre a associação entre variáveis quantitativas, isso é importante porque essas variáveis têm que ser quantitativas, né, pessoal? Tem que ser números. Então, dados em escala de razão, tá? E nesse caso, apenas no dicionário estatística, quando se procura a palavra correlação, se tem como definição a interdependência de duas ou mais variáveis. Aí eu saliento que em estatística você pode ter uma correlação significativa, mas isso não necessariamente ter uma relação com causa e efeito, que muitas vezes nos fenômenos biológicos as pessoas após um teste significativo de correlação já saem sugerindo uma causa e efeito, ou seja, a alteração desta variável acarretou na variação da outra, mas isso não necessariamente é verdade. E nós vamos dar uma conversada sobre isso. E já de cara, pessoal, nós vamos para um exemplo. Nada como utilizar os exemplos para poder compreender melhor as nossas questões estatísticas. Então vamos dizer que deseja-se realizar uma investigação sobre a ocorrência e possível associação entre anemia e uma determinada infecção em uma comunidade. Bom, digamos que essa comunidade está tendo uma infecção, a gente poderia até pensar aqui nessa época de pandemia, uma infecção por Covid-19, enfim, pelo SARS-CoV, né, 2, e anemia, que seria alterações no sangue associadas à diminuição do número de eritrócitos ou de hemoglobina. Bom, seria interessante poder estimar a concentração de hemoglobina ou a contagem de eritrócitos, né, para avaliar essa anemia, e também os leucócitos no sangue para avaliar a infecção. A gente sabe que infecção, geralmente quando o indivíduo tem uma infecção, ele responde aumentando a produção de leucócitos, seja linfócitos ou neutrófilos, né, dependendo do tipo de infecção. Muito bem, para verificar a possibilidade de se usar tal procedimento, foi conduzido então um estudo piloto a partir de resultados da rotina de um laboratório de hematologia, ou seja, na região onde se quer investigar essa possível correlação, se mediu nos indivíduos algumas variáveis relacionadas à anemia e à possível infecção. Então, no caso, o que foi feito? Se pegou os indivíduos infectados e os não infectados e se mediu hemoglobina, que é uma variável relacionada à anemia. Tá? E se observa aqui, por exemplo, que nos não infectados você tem um valor de hemoglobina e que nos infectados você tem um outro valor de hemoglobina. Bom, você poderia talvez fazer um teste T, ver se existe diferença e a partir daí dizer, bom, existe uma correlação, ou seja, quem está infectado tem menos hemoglobina. Será que essa é a melhor forma de se fazer uma correlação? Na verdade não, pessoal.
Porque, embora você possa, a partir desses resultados, tentar sugerir que quem está infectado tenha uma menor concentração de hemoglobina e, portanto, vai estar anêmico, na verdade, este tipo de análise não estabelece uma associação verdadeira, né, de forma quantitativa. Ou seja, não quantifica a força dessa associação e não permite apresentar a relação existente sob uma forma funcional. Então, nesse sentido, talvez seria interessante termos outros testes capazes de testar esta possível correlação, esta associação. E nesse sentido, aqui temos os resultados do exame, onde para cada um dos indivíduos, bom, temos nesse caso 148 indivíduos aqui, né, listados, pacientes, cujos sangues foram utilizados para determinar os níveis, o número de leucócitos, eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Esses três últimos aqui mais relacionados à série vermelha do sangue, ou seja, para ver se estão anêmicos, e esses para, de certa forma, tentar quantificar e ao menos fazer uma inferência em relação à infecção. É possível fazer um gráfico das variáveis de interesse e analisar a existência de uma relação a partir da análise desse gráfico. E é isso que nós vamos ver, pessoal. Este gráfico se chama o diagrama de dispersão. Ou seja, é um gráfico que representa e permite a visualização do comportamento conjunto das duas variáveis. Por exemplo, se você quer avaliar os níveis de leucócitos e a hemoglobina, você pode fazer esse gráfico e as duas variáveis estarão representadas no gráfico. Também é denominado gráfico XY. Por quê? Porque você tem no eixo das abscissas, por exemplo, aqui representado o hematócrito, que está relacionado com a questão da anemia, né? Ou seja, hematócrito é o volume ocupado pelos eritrócitos no sangue, né? Ou pelas hemácias, as células vermelhas, cuja diminuição indica anemia. E o número de leucócitos. Então, cada bolinha dessas aqui é um indivíduo. E desse indivíduo você tem um valor de leucócitos e um valor de hematócrito. Este gráfico é o gráfico XY, o diagrama de dispersão. E nesse sentido, isso aí parece mais uma nuvem de pontinhos, né? Porque não existe uma certa tendência aí de correlação, ou seja, você está vendo indivíduos com hematócrito alto e com leucócitos altos, com hematócrito alto e com leucócitos baixos, com leucócitos baixos e hematócrito baixo, e com hematócrito baixo e leucócitos altos, ou seja, é uma nuvem aqui que não está sugerindo uma certa associação entre essas variáveis. Realmente, parece não haver uma relação entre o valor do hematócrito e o valor do número de leucócitos. Por outro lado, aqui, quando se tenta relacionar o volume ocupado pelos eritrócitos e a concentração da hemoglobina, que é uma proteína localizada dentro dos eritrócitos, aqui já parece, então, haver uma certa relação crescente, né? Ou seja, parece que quanto maior o hematócrito, maior a hemoglobina e vice-versa. E, interessantemente, essa relação parece se linear, ou seja, parece haver aqui uma linha, né, que está relacionada com esta relação. E o mesmo quando se faz o hematócrito e os eritrócitos, ou seja, o número de células vermelhas do sangue e o volume ocupado por essas células, que está de acordo, né, ou seja, sugerindo uma possível relação entre essas duas variáveis analisadas na população. Basicamente, pessoal, o que se observa aqui nesses diagramas de dispersão é que se você alterar x por y e y por x, que é o que está sendo mostrado aqui, ou seja, se eu colocar hemoglobina no eixo x e hematócrito no y, aquela possível relação ela continua existindo. Então não importa se eu coloco x e y e x trocando, tá? O mesmo acontece aqui. Só uma questão de escala, talvez eu deveria ajeitar a escala para tornar mais
facilmente visível o meu fenômeno, mas aquela correlação que não existia entre hematócrito e leucócitos, agora se eu coloco leucócitos no eixo X e hematócrito no eixo Y, também continua sugerindo uma ausência de correlação. E quem estudou de forma quantitativa estas correlações, especialmente para amostras que têm distribuição normal, ou seja, uma correlação para variáveis que têm distribuição normal que passam pela curva de Gauss, foi esse indivíduo chamado Karl Pearson. Ou seja, ele que propôs o chamado coeficiente de correlação linear, tá? Que é um valor numérico que mede a intensidade dessa associação existente entre as duas variáveis, se é que ela existe. Então, a correlação de Pearson ela permite não apenas dizer se a correlação é significativa, mas medir a força dessa correlação. E basicamente, este coeficiente de Pearson ele varia de -1 a +1. Ele é chamado de R, pessoal. Talvez muitos de vocês já devam ter ouvido falar o valor de R. Então, R é o coeficiente de correlação linear de Pearson, né, que correlaciona, que associa duas variáveis de forma linear, quando ela existe. E esses valores vão de -1 a +1, ou seja, se o valor de R for -1, significa uma forte associação negativa. O que é uma associação negativa? Quando aumenta x, diminui y. Ao passo que um R positivo, +1, indica uma forte associação positiva. Quando aumenta x, aumenta y. Poderíamos sugerir aqui o exemplo da própria altura e massa corporal. Agora, existe um valor de R próximo de zero, que é quando não existe associação alguma. Provavelmente, conforme vimos no gráfico anterior, entre hematócrito e leucócitos. De fato, aqui temos algumas figuras sugerindo essa representação, onde nós teríamos aqui dados apresentados no diagrama de dispersão com R igual a +1, ou seja, aumenta x, aumenta y. R perfeito, né, -1, ou seja, uma relação perfeita negativa, R -1, aqui seria uma relação perfeita positiva. Aqui algo que realmente se observa, que existe uma forte tendência de correlação, né, um R mais 0,8, mas não é perfeito, assim como um R menos 0,8, também não perfeito. E aqui um gráfico de dispersão com R igual a zero, ou seja, parece não haver uma correlação, uma associação entre as variáveis, entre x e y, porque elas estão muito dispersas e há um pouco de tudo, né? Gente que tem y alto e x baixo, e gente que tem y alto, x alto, x alto, y baixo, e aqui ambos baixos. E como é calculado esse coeficiente de correlação linear? Então, esta fórmula aqui proposta por Pearson, ela é utilizada para o cálculo do coeficiente de correlação linear. E nós poderíamos simplesmente decorar essa fórmula, não vai ser preciso, né? Com certeza não, os softwares estatísticos vão calcular o valor de R para vocês. Mas é interessante percebermos o que esse valor de R nos diz. E esse R já é, de certa forma, a fórmula permite que o valor nunca ultrapasse +1 ou nunca seja menor do que -1. Então, justamente o denominador aqui desta divisão faz com que esses valores nunca sejam ultrapassados, mas como ele é calculado? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, pessoal. Então, eu trouxe aqui um diagrama de dispersão onde eu tenho uma correlação positiva. Então, por exemplo, o que nós temos aqui no numerador desta razão que nos dá o valor de R? É o somatório do quê? De x menos a média de x vezes y menos a média de y. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Para esse indivíduo aqui, qual é o valor de x? É 1. 1 menos a média de x, nesse caso,
a média dos 5 valores de x vai ser 3. Então, 1 menos 3 é menos 2. E nesse caso, quanto que é y menos a média de y? É 20 menos 60, que é menos 40. Então, menos 2 vezes menos 40 vai dar um valor positivo, pessoal. E o mesmo acontece aqui. Se eu tiver 5 menos 3 é 2. E 100 menos 60 também é um valor positivo. Então, sempre que eu tiver o produto de um valor positivo por um valor positivo, ou de um valor negativo por um valor negativo, eu sempre vou ter aqui em cima produtos positivos. Ou seja, nesse caso, menos com menos vai dar mais, ou nesse caso aqui, mais com mais vai dar mais também. Então, por isso que quando eu tenho uma correlação perfeita assim, o meu valor dr vai tender a ser positivo. E ao passo, quando eu tiver uma relação negativa perfeita aqui, o meu R vai ser negativo. Por quê? Porque vamos pegar esse indivíduo aqui, ó. 1 menos a média, que é 3, vai dar menos 2. Menos 2 vezes, agora a gente vai para y, né? 100 menos 60, que é a média, é 40. Então, menos 2 vezes 40 vai dar menos 80, ou seja, já é um valor negativo aqui que vai ser adicionado ao valor de R. E o mesmo vai acontecer aqui, ou seja, se eu tiver 5 menos 3, dá 2, vezes 20 menos 60, é menos 40. Então, 2 vezes menos 40 também dá menos 80. Então, nesse caso, este tipo de distribuição, este tipo de diagrama de dispersão, onde eu tenho a diminuição de x com o aumento de y, eu tenho a diminuição de y com o aumento de x, ou então eu tenho o aumento de y com a diminuição de x, é a mesma coisa, vão ser dados que vão contribuir para dar um R negativo. E é por isso que a gente percebe isso aqui. Aqui temos um R perfeito positivo, aqui temos um R perfeito negativo, e isso é em função da própria fórmula do R, que é formada objetivando, então, o quê? Objetivando um coeficiente que nunca vai ser maior do que mais 1 e que nunca vai ser menor do que menos 1, mas vai ser tão próximo de mais 1 quanto for perfeita esta distribuição, porque eu só vou ter valores positivos aqui, deste produto. Entretanto, quando eu tiver produtos onde eu tenho um valor positivo e um negativo, que é o caso daqui, menos vezes mais vai dar menos. Tá? Por isso que eu vou ter aqui um valor próximo de menos 1, ou menos 0,5, ou menos 0,8, mas um valor negativo. Muito bem. E aí, pessoal, temos um exemplo, e esse exemplo é baseado também no nosso livro-texto da professora Cídia Calegari Jacques. E esse exemplo é o seguinte: está sugerindo aqui 8 alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, e a pergunta é: será que a nota do indivíduo tem alguma correlação com as horas de estudo para essa prova? Então, por exemplo, aqui se percebe um gráfico de dispersão, onde temos as horas de estudo de cada um desses indivíduos e a nota que eles tiraram na prova. Então, por exemplo, o aluno A estudou 8 horas e tirou 10. Vamos ver, está aqui a nota 10 dele, estudou 8 horas, ok. Né? E assim por diante. Será que existe uma correlação positiva aqui? Ou seja, quanto mais se estuda, mais se vai bem na prova? O gráfico parece sugerir que sim, mas a gente não sabe ainda. Temos que calcular o R, e se vocês aplicarem estes valores na fórmula do R, vocês vão achar um R igual a 0,58. Podem confiar em mim. Tá? Mas será que esse R igual a 0,58 nos diz alguma coisa? Bom, esta tabela nos dá uma avaliação qualitativa do grau de correlação entre as duas variáveis,
e sugere que um R entre 0,3 e 0,6, que é o R de 0,58, ele é um R regular. Ele sugere uma correlação regular. Pessoal, embora isso seja interessante, né? Ou seja, um R igual a 1 é uma correlação plena e perfeita, R igual a 0 ela é nula, mas assim, regular, forte, isso aí não nos diz muita coisa. Então nós de fato queremos não uma avaliação qualitativa, mas uma avaliação quantitativa do valor de R. E para isso nós vamos ter que compreender um pouco mais sobre como se comporta o valor de R, o que ele quer dizer e se determinado valor de R vai nos indicar uma correlação significativa ou não significativa das variáveis estudadas. Para compreendermos um pouco mais sobre essa relação de R, correlação, e se ela é ou não significativa, nós vamos ter que falar um pouquinho mais em teoria, ok? Eu vou adentrar com alguns slides aqui para explicar um pouquinho mais essa teoria que está servindo como base para a correlação linear de Pearson. Vamos lá. Para discutirmos um pouco mais acerca dessa teoria que vai embasar o nosso entendimento acerca da correlação de Pearson, a utilização do R e a definição de correlação significativa ou não significativa, é importante mencionarmos que R é apenas um estimador, pessoal. Ou seja, o R ele é derivado de dados amostrais. O R é estimador de quem? O R é estimador da correlação real existente em uma determinada população, cujo símbolo é este, é Rho. Então, o R é o estimador de Rho. Assim como a média, representada por X, com aquele tracinho em cima, né? Ela é a média amostral estimadora da média populacional μ, ou S, é o desvio padrão amostral estimador de sigma, que é o desvio padrão populacional. R é o estimador de Rho. E o que nós queremos saber, na verdade, é o Rho, ou seja, qual é a correlação destas duas variáveis que estamos estudando na população. E nesse sentido, a gente vai fazer uma análise de correlação de Pearson para testar a hipótese nula, que é qual? É que não existe correlação entre as variáveis x e y em uma amostra aleatória. Ou seja, se Rho for igual a zero na população, R, em princípio, deverá se aproximar de zero com dados amostrais derivados desta população. E aí, é importante definirmos que, quando Rho for zero na população, a distribuição de R vai ser praticamente simétrica quando derivado de amostras retiradas desta população com Rho igual a zero. Como assim simétrica? É o seguinte, pessoal. Quando Rho for igual a zero, os diferentes valores de R retirados de amostras desta população vão se aproximar de zero, e quanto mais diferente Rho for de zero, os valores de R também tendem a se afastar de zero. Vamos dar uma olhadinha como isso vai funcionar. Para início de conversa, então, uma simulação. Ou seja, nós vamos ver a partir de agora testes de hipóteses para correlação, ou seja, a significância de uma correlação, e para entendermos, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma população aqui. E nesta população nós temos duas variáveis, A e B. Poderíamos pensar em duas variáveis que não se correlacionam. Por exemplo, o QI do indivíduo, ou seja, o coeficiente de inteligência, e o tamanho do cabelo. Será que tamanho do cabelo e coeficiente de inteligência se correlacionam? Muito provavelmente não existe correlação nenhuma. Portanto, o Rho, a correlação real na população dessas duas variáveis é praticamente zero. Digamos que desta população eu retiro amostras de igual tamanho. E nesta amostra 1,
eu avalio os valores da variável A e da variável B para todos os indivíduos e calculo um R, ou seja, o estimador de ρ. Digamos que eu tenha para uma amostra 1 o valor de R igual a 1, uma amostra 2 R2, uma amostra 3 R3 e assim por diante. Digamos que eu tire 200 amostras de igual tamanho desta população e eu tenho 200 diferentes valores de R. A pergunta é, como vão se distribuir estes valores de R? Será que esses diferentes valores de R estarão próximos de menos 1? Será que estarão próximos de mais 1? Ou será que esses diferentes valores de R tenderão a estar mais próximos de zero, já que são estimadores de ρ e ρ na população é zero? Como se distribuirão estes valores de R? Aqui nós temos algumas simulações. E de fato, esta figura apresentada aqui está um pouquinho maior no slide seguinte, mas o que nós vamos observar é que a distribuição dos valores de R depende dos graus de liberdade, ou seja, do tamanho da amostra, já que amostras com N grande podem se comportar de uma forma e amostras derivadas da mesma população com N's menores podem se comportar bem diferente, ou seja, a distribuição que depende dos graus de liberdade é a distribuição T, a distribuição de Student. Isso mostra que os diferentes valores de R retirados de populações vão se distribuir muito próximos de uma normal, mas esta forma da curva de distribuição dos valores de R vai depender dos graus de liberdade. Por exemplo, aqui se eu tenho uma população com ρ igual a zero, ou seja, como no nosso caso anterior, não existe correlação nenhuma entre A e B. Se ρ é igual a zero e eu tenho várias amostras com 100 indivíduos cada amostra, eu vou ter vários valores de R e estes valores de R se distribuirão desta forma, centrados em zero, já que zero é o valor da correlação na população. Entretanto, a forma da curva é bem diferente daquela curva derivada da mesma população com ρ igual a zero, entretanto, com amostras de N igual a 10. Então, percebe-se que a forma da curva que tende a uma normal, quando os meus dados são derivados de amostras contendo 100 ou 10 indivíduos, ou 8 ou 200, ou seja, vai diferir. Tá? Conforme esse valor de n se aproximar do infinito, esta distribuição vai estar muito parecida com uma curva normal, praticamente idêntica. Conforme o meu n amostral vai diminuindo, esta distribuição vai ficando cada vez mais achatada e com as caudas abertas, que é a característica da distribuição T, que depende dos graus de liberdade. Ok. E se na verdade a população, digamos que estas duas variáveis têm uma correlação de 0,8 na população, ou seja, o ρ é 0,8. Como se comportariam esses diferentes valores de R derivados de amostra desta população? Depende também do N. Ou seja, se eu tenho um ρ de 0,8, mas as minhas amostras têm um N igual a 10, a distribuição fica assim. Distribuição dos diferentes valores de R. Entretanto, se eu trabalho com N's grandes, N igual a 100, vejam como se distribui os diferentes valores de R derivados de uma população, os diferentes valores de R de diferentes amostras derivadas de uma população com ρ igual a 0,8. Certo? Então é isso, pessoal.
Mas eu gostaria de perguntar algo, e essa pergunta é bastante importante, queria que vocês prestassem atenção. É possível, por exemplo, nesta população onde ρ é igual a zero, por exemplo, e eu tiro amostras de 10 indivíduos e calculo o valor de R. Tiro mais uma amostra de 10 indivíduos e calculo novamente o valor de R e faço várias vezes. Eu tenho este tipo de distribuição de R. A pergunta é possível eu encontrar um valor de R próximo de 0,8 ou próximo de menos 0,8 em amostras derivadas desta população cujo ρ é igual a zero? Sim, a resposta é sim. Só que vocês vejam que a probabilidade é muito pequena. Ou seja, se eu tenho uma população com ρ igual a zero, eu vou tirar valores de R, mesmo com amostras pequenas, por exemplo, com N igual a 10, eu vou tirar valores de R muito próximos de zero. Aqueles distantes de zero, como por exemplo 0,6, 0,8, serão muito pouco frequentes, serão muito raros. E aí é que vem o raciocínio do nosso teste para definirmos se um valor de R é estatisticamente significativo. E para isso, nós temos que calcular basicamente o quê? A gente vai ter que calcular o valor de t daquele R específico. Esse nós vamos calcular com base no nosso exemplo do livro tratado até agora, das horas de estudo dos alunos. Mas vejam bem, pessoal, no nosso exemplo a gente sabe que se eu aceitar a hipótese da nulidade, significa que ρ é igual a zero, ou seja, horas de estudo não se correlacionam com nota na prova. Isso na população. Por outro lado, se eu aceitar a hipótese alternativa, a hipótese que indica uma correlação significativa entre horas de estudo e nota na prova, significa que ρ, ou seja, que o índice de correlação, o coeficiente de correlação na população difere significativamente de zero. E para a gente definir se o nosso R, que é um estimador de ρ, vai indicar uma diferença significativa ou não, nós devemos inicialmente definirmos o alfa, nosso teste, ou seja, a chance de cometermos o erro do tipo 1, que aqui pode ser 0,05, conforme sempre foi determinado nos nossos exemplos anteriores. E nós precisamos determinar o valor crítico do teste. E basicamente o valor crítico de um teste T é o valor de T crítico. E na tabela do valor de T crítico, nós devemos pensar no nosso alfa e também nos nossos graus de liberdade. Ou seja, a tabela T, que sobre a qual já conversamos na aula de teste de Student, vocês sabem que para definir um T crítico, a gente precisa do alfa, que aqui temos 0,05, e precisamos dos graus de liberdade. E neste nosso caso específico, os graus de liberdade são quanto? Já que o nosso N é 8, vocês provavelmente vão pensar, os graus de liberdade são 7, porque é N menos 1, ou seja, 8 menos 1. Vamos relembrar por que é 8, pessoal, para não ficar falando tanta bobagem. Olha aqui, ó, porque são 8 alunos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos nesse exemplo da aula. Ok. Só que nesse caso da correlação, os graus de liberdade não são N-1, mas N-2, é 6. E aí vocês vão perguntar, por que N-2? Alguns vão dizer, porque são pares, eles estão x e y. Não, mas na verdade cada par representa um indivíduo. E nós temos 8 indivíduos. E eu confesso que já fui bastante atrás disso e
a partir de alguns fóruns de estatística, a resposta que me convenceu bastante sobre graus de liberdade serem n-2, no caso da correlação linear, é porque uma correlação linear indica uma reta, né? A regressão linear, que nós vamos ver depois, indica uma equação de uma reta. E o que é uma reta? Uma reta é a menor distância entre dois pontos. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, nesse sentido, se nós pensarmos que temos 8 indivíduos naquela amostra, 2 indivíduos serão justamente os envolvidos nesta reta. A reta vai ter que passar por cima deles, provavelmente o mais distante e o mais na ponta, né? E os outros 6 indivíduos, estes sim têm a possibilidade de variar, de girar em torno desta reta, ou seja, a própria reta vai se adequar à distribuição desses 8 pontos. Vai ser a melhor equação perfeita. Só que nesse caso, 2 pontos não podem variar, que seriam justamente esses dois. Então, por isso que os graus de liberdade são os outros que podem variar, 8 menos 2, que é igual a 6. Por isso que neste nosso exemplo, o graus de liberdade é igual a 6, porque o n é 8. E o valor crítico de t para alfa 0,05 e graus de liberdade 6 é 2,47. Muito bem, então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar, pessoal, aquele nosso valor encontrado de 0,58 e ver se ele difere de zero. Muito bem, isso nós vamos ver. Nós vamos ver se ele difere de zero. Mas será que ele já passou o limite daquele valor de t, que é, no nosso caso, 2,447? Ou seja, que valor de R indica isso? Então nós temos que saber qual é o valor de R correspondente a esse valor de t. E é por isso que vamos fazer o cálculo. Ou seja, o nosso t calculado será R, que é 0,58, menos ρ, só que o ρ a gente sabe que, no caso de uma população que não tem correlação, ele é zero, então vai ser praticamente R dividido por uma variável de dispersão, que nesse caso aqui envolve tanto o valor de R quanto n-2, os graus de liberdade. Ou seja, nós vamos calcular o valor de t para o 0,58, que é o nosso valor de R encontrado. E esse valor de t para o valor de R calculado foi 1,74. 1,74 é um valor menor do que o nosso valor de t crítico, que é em torno de 2,45, né? Na verdade 2,447, que está sendo arredondado aqui para 2,45. Como o nosso t calculado ele é menor do que o t crítico, nós vamos ter que aceitar a hipótese da nulidade e chegar à seguinte conclusão: não existe evidência de correlação entre o tempo dedicado ao estudo e o desempenho obtido na prova. Ou seja, embora a nossa figura ela sugira uma tendência aqui de uma possível correlação entre horas de estudo e nota na prova, esta correlação não foi significativa. Este R de 0,58, quando analisado e sabendo que ele vem de uma amostra de 8 indivíduos, ou seja, graus de liberdade igual a 6, não foi significativo este valor de R, porque ele não ultrapassou o valor de T crítico para a condição estudada. Então, de fato, o valor de R obtido foi causal, ou seja, parece que não tem correlação. Nós sabemos que se aumentar o N, muito provavelmente, se tiverem mais indivíduos nesse estudo, pode até ser que essa correlação dê significativa. Mas neste estudo em questão, a correlação não foi significativa. E agora nós vamos para o programa estatístico.
para confirmar isso, ok? Então, pessoal, conforme mencionado, eu expliquei a história desse valor de R, né? Ou seja, ele é encontrado, 0,58, mas será que ele difere de zero? Para saber se ele difere de zero, tem que ver quanto ele se distancia de zero em unidades de t. Como ele se distanciou 1,7 unidades t e o t crítico é 2,4, ele não difere. E por que é unidades t e não unidades z, que seria o desvio padrão? Justamente porque a gente não sabe, ou seja, aquela distribuição dos valores de R em função do ρ depende do grau de liberdade. Por quê? Porque se eu tiro uma amostra infinita, aquela curva de distribuição dos valores de R se aproxima de uma normal. Mas se o meu N for baixo, aquela curva não é próxima de uma normal, ela é mais baixa e com as caudas mais abertas. E isso faz o quê? Com que altere aquele valor crítico que vai definir, que vai delimitar o nível de significância de não significância. Ou seja, se a minha amostra neste estudo em si não fosse 8 indivíduos, mas fosse infinitos, o meu valor de t crítico seria 1,96. Porque o 1,96 é o valor que delimita, inclusive de t crítico, que delimita a região do 95% dos 2,5% para cada lado, ou seja, dos 5% que diferem de zero, que diferem da média. Mas isso se o meu n fosse infinito, mas o meu n é 8. Então por isso eu tive que usar um valor de t que não é 1,96, mas sim 2,40 e poucos. E aí o nosso valor de R, 0,58, que transformado em unidades t deu 1,70 e poucos, não chegou a ultrapassar este limite e não atingiu a significância. Portanto, parece que estudar não ajuda muito, né, pessoal? Ao menos no nosso exemplo. Mas esse nosso exemplo nós vamos ver com mais calma agora no programa estatística. Vamos justamente colocar os dados ali para tentar interpretar de forma um pouco mais aprofundada e fazermos algumas discussões. Vamos para o software. Bom, pessoal, então para colocarmos no GraphPad os dados referentes a esse exemplo da correlação das horas de estudo e nota na prova, a gente vai iniciar escolhendo uma tabela XY, então não é coluna, não é agrupada, na verdade é X e Y, certo? E nesse nosso caso vamos escolher aqui, ó, entrar apenas um único valor de Y, porque cada estudante tem apenas uma nota na prova. Ok, criamos. Posso fechar isso aqui, porque X eu vou colocar aqui horas de estudo, e como Y eu vou colocar as notas na prova. Eu já tenho na memória do computador aqui os dados, só vou colar. Então esses são basicamente... Opa, mas aqui está faltando alguém. Deixa eu ver. Ah, sim. Eu acho que eram 8 estudantes, né? Na verdade, o primeiro estudou 8 horas e tirou 10, e os demais dados estão certos. Estou conferindo aqui. É isso aí, pessoal. Então aqui temos os dados do nosso exemplo. E basicamente aqui, se quisermos analisar, a gente pode vir para pedir uma correlação, a gente vem em Analyze, né, nas análises, e aqui em X e Y, análise X e Y, a gente vai em correlação. Pronto, dando um OK aqui, pessoal, você pode perceber que ele já te pergunta assim, ó, se os dados são gaussianos. Então, a correlação de Pearson foi uma correlação que vimos que é para dados que respeitam a normalidade, que é o nosso caso. Vamos imaginar que sim, apesar de que não fizemos o teste de normalidade, mas vamos partir do pressuposto que sim. Se não, seria a correlação de Spearman, que é uma outra correlação não falada aqui. Tá? E basicamente é isso. Ou seja, a gente vai deixar to tail, porque pode ir para menos 1 ou mais 1, vá que quem estuda mais vá pior na prova, né? Então a gente tem que deixar to tail.
E basicamente é isso. Dando um ok aqui, basicamente o que se observa são os resultados que nós vimos, ou seja, aquele nosso R calculado, usando a fórmula, ele era 0,58, né? Que é o valor que está aqui. Lá, claro, estava arredondado, né? Mas aqui é 0,576, que arredondando é 0, para duas casas decimais é 0,58. E basicamente o que está demonstrado aqui, isso é o que importa. Ou seja, é uma correlação significativa? Não. Para um alfa de 0,05. Não significativo porque o valor do teste, o P, deu 0,135. Ou seja, teríamos uma chance de errar aí de 13,5% ao dizer que realmente existe uma correlação significativa entre as horas de estudo e a nota na prova. Alguns de vocês vão me perguntar o que é esse R ao quadrado, que muitas vezes é utilizado. R ao quadrado, se vocês pegarem esse valor aqui e elevarem ao quadrado, vai dar esse valor aqui, 0,33. Nas análises estatísticas, o R ao quadrado é considerado como sendo, digamos assim, esse 0,33 sugere que 33% da nota na prova depende das horas de estudo. Os outros 67% dependeriam de outras variáveis. Claro, nesse nosso caso, a correlação não deu significativa, mas se tivesse dado significativa, o R ao quadrado indica justamente isso, o percentual de contribuição de um fator sobre o outro. Tá? O quanto um fator é importante para explicar a alteração do outro. E nesse caso, se fosse significativa a correlação, a nota na prova seria em parte explicada pelas horas de estudo e esse percentual das horas de estudo seria 33%, contribuindo para alterar a nota na prova. Os outros 67% seriam outras, QI, sei lá o que, bons livros. Bom livro não, porque livro tem que estudar, né? Ou seja, o próprio indivíduo, a ansiedade do indivíduo na hora da prova, vários fatores, né? E o que eu queria falar para vocês, bom, aqui vocês podem ver que já tem um gráfico, né? Só cliquei aqui, vou dar um ok. Então, nesse gráfico, esse é praticamente o gráfico da nossa aula, né? Ou seja, as horas de estudo, a nota na prova, e aqui os valores sugerindo uma certa tendência a aumento de nota em função das horas de estudo, mas não chegou a ser significativo. O que eu queria mencionar para vocês aqui, além disso, é a correlação linear, a regressão linear, desculpa. Porque o que significa a regressão linear? Regressão linear é o seguinte, uma vez você tendo uma correlação significativa e linear entre x e y, a regressão permite embutir nesta correlação uma equação linear, a partir da qual você poderia predizer a sua nota na prova a partir das horas de estudo. É mais ou menos isso, ela dá uma relação quantitativa entre as grandezas. Vamos clicar aqui em regressão linear e dar um ok. Tá? Basicamente a gente deixa aqui como está, porque a gente não quer interpolar no zero, deixa os 95%. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um pouquinho. Aqui, pessoal. Mostrar o intervalo de confiança de 95%. Era isso que eu queria achar. Ok. Então, o que se percebe aqui? Se percebe que, basicamente, aquele mesmo valor anterior da correlação foi dado aqui, ou seja, eu tenho R ao quadrado, né? Diz que a correlação não é significativa, mas se fosse, vejam que existe uma equação aqui.
E essa equação, ela nos diz que y igual a 0,59x mais 4, ou seja, o y, que seria a sua nota na prova, ela seria explicada pelas horas de estudo. Existe uma relação quantitativa entre essas variáveis que é permitida termos a partir da análise da regressão linear. Então, nesse sentido, você poderia predizer uma nota do indivíduo. Teoricamente, se a nossa correlação tivesse dado significativa e pudéssemos acreditar nessa equação da regressão, para o indivíduo tirar nota 4, ele poderia não estudar nada. Por quê? Porque se ele estudar 0 horas, que é o x, ele já vai tirar 4, né? Que é o y. Então, teoricamente, se ele precisasse só de 4 na prova, ele não precisaria estudar nada. E se ele precisasse, por exemplo, aqui já está, se ele precisasse tirar 10, provavelmente ele ia ter que estudar umas 8 horas, né? Então aqui está basicamente o mesmo grafo de pontos, só que foi já colocada a reta que indica a equação da regressão linear. Qual é a equação? Bom, é justamente essa que eu mostrei para vocês, tá? É mostrado uma relação aqui. E aqui é representado o intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança, então, está mais relacionado com uma inferência para a população, ou seja, desta população, né, a verdadeira correlação aqui, o verdadeiro valor em função das notas estudadas e hora da prova estariam neste intervalo de confiança, ou seja, em 95% das vezes os valores estariam dentro desse intervalo todo. E nesse sentido é interessante só relembrar que os nossos graus de liberdade eram 6, né? Então justamente 2 pontos, aqui a gente não necessariamente a reta tem que passar por 2 pontos, ela pode passar por mais ou pode até não passar por nenhum. Mas aqui quando a gente menciona que 2 são fixos e 6 são os graus de liberdade, justamente esta reta ela se adequa da melhor forma possível para respeitar todos estes pontos, ou seja, para que o somatório das distâncias de todos os pontos em relação à reta seja o menor possível. Essa é a definição. Só que nesse caso nós teríamos 6 graus de liberdade, podendo variar, e 2 não, porque trata-se de uma regressão linear, uma reta. Então, nesse sentido, eu acredito que essas análises, né, tanto da correlação, mostrando que o R é não significativo, mas uma regressão linear, aí sim, também já mostrando uma característica mais quantitativa para esses dados, isso é bastante importante para a gente compreender alguns aspectos relacionados à correlação entre as variáveis. Certo? Eu acho que só para finalizar essa história, eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar mais 2 estudantes. Digamos que tenha mais um estudante aqui. Né? Ao invés de 8, tinha 10 estudantes. Um estudante que estudou 3 horas e que tirou nota 6, e um estudante que estudou mais, que estudou 8 horas e que tirou nota 10. Basicamente como esse aqui. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Olhem aqui, que interessante. A nossa correlação agora passou a ser significativa. Você veja que o nosso R, que era 0,58, ele passou para 0,67, até nem aumentou tanto assim, mas aumentou, né? Ele está próximo de 0,7 agora. Só que colocando 2 indivíduos a mais na amostra, ou seja, um indivíduo que estudou pouco e tirou nota baixa e um indivíduo que estudou mais e tirou nota alta, vocês já vejam que a correlação passa a ser significativa porque o valor de P está menor que 0,01. E nesse sentido, aí sim, esta equação da correlação, ela passa a ter uma maior importância porque esta equação da regressão linear passa a ter uma maior importância porque ela de fato vem de uma análise de correlação que é significativa.
Claro que o gráfico agora tem mais pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, os pontos não foram... os pontos não foram incluídos. Não, foram incluídos sim, só que na verdade, como eles estão eles estão atrás, como é o mesmo ponto, pessoal, eles ficaram escondidos ali. E na verdade esse valor aqui, ó, 13,6, repete aqui 13,6. Então por isso que nesse ponto aqui, ó, eu disse, cadê os pontos? Né? Mas na verdade 13,6. Aqui tem 2 pontos, um em cima do outro, e aqui tem 2 pontos, um em cima do outro. É por isso que basicamente os pontos são os mesmos mostrados aqui. Só que 2 estão escondidos. Tá? E além disso, vamos ver a questão do r ao quadrado. Olhem só, pessoal. Agora, basicamente, 45% da sua nota é explicada em função das suas horas de estudo. Aumentou, né? Aumentou porque justamente entraram 2 indivíduos aí na história, um que estuda pouco e tira nota baixa e um que estuda bastante e tira nota alta. Certo? Então eu acho que é isso. Vamos para a próxima. Ok? Então, pessoal, era isso. Era só para dar um tchau para vocês. Encerramos essa aula de correlação e espero que tenha sido útil. Certamente vai ser, quando vocês têm variáveis que podem ser correlacionadas, é legal fazer essa análise, pode dizer muito, contribuir muito para os estudos de vocês. E basicamente as dúvidas que ficarem a gente tira em outro momento, nos momentos síncronos ou presenciais. Certo? Até lá!